Ok, então nós vamos tratar desse assunto como nós iniciamos na quinta-feira passada, falando ali, nós estávamos refletindo sobre Josafá, quando ele estava aí diante de um exército que humanamente era impossível de ser vencido, porque era um exército muito grande, e ele então clamou a Deus, ele foi consultar o Senhor, e consultou ao Senhor e proclamou ali, convocou todo o povo de Deus para um jejum. Então, com essa atitude de busca em oração, em jejum, Deus respondeu a oração e trouxe uma grande vitória, ali como nós vimos na quinta-feira passada, aí Deus então trazendo essa vitória em resposta às orações feitas também em jejum. Então, nós estamos hoje adentrando nesse assunto para nós aprendermos o nosso objetivo principal, é entendermos o que a Bíblia nos ensina sobre o jejum. Nós não vamos aqui pensar no que nós sentimos ou achamos sobre o jejum, mas vamos mergulhar na palavra e aprendemos o que de fato a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina sobre o jejum, ok? Então nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo para que Deus aí então nos dirija a todos nós e a cada um de nós cabe uma reflexão profunda diante de Deus sobre a questão do jejum, sobre a prática do jejum, e estamos com os nossos corações bem abertos ao que Deus tem a falar da sua palavra para nós. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, estamos na tua presença, Senhor, e queremos, Pai, entender na tua palavra na Bíblia, Pai, a tua orientação sobre o jejum. Que o Senhor, ó Pai, nos oriente, que nós venhamos aprender juntos aqui, entendendo, Senhor, a tua vontade, a tua direção, o que o Senhor deseja na questão da prática do jejum nos nossos dias, para o nosso relacionamento com o Senhor, naquilo que o Senhor deseja, Pai, para com as nossas vidas. Estamos entregues e agradecidos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos começar aqui com duas perguntas, vamos procurar ser bem objetivos e práticos, claros para os irmãos, vamos já direto ao assunto. Então, duas perguntas que nós vamos responder hoje, essas duas perguntas. A primeira é: a prática do jejum em nossos dias é bíblica e a vontade de Deus? Então, a prática de jejum, primeiro, ela é bíblica nos nossos dias e é a vontade de Deus? A segunda pergunta que nós vamos responder é essa: como devemos, então, praticar o jejum de forma bíblica, de acordo com a vontade de Deus? Então, essas são as duas perguntas que nós vamos responder hoje na palavra de Deus. Então, vamos começar com a primeira pergunta. A prática do jejum em nossos dias é bíblica e é a vontade de Deus? Eu queria começar abrindo essa pergunta aos irmãos. Essa primeira pergunta, eu gostaria de ouvir um pouco os irmãos, o que os irmãos acham, o que os irmãos entendem, os irmãos já do que têm aí aprendido sobre jejum ou não, o que os irmãos acham? A prática do jejum em nossos dias é bíblica e é a vontade de Deus que a gente pratique jejum nos nossos dias? Pastor, Edmilson falando, eu aprendi, o que eu vi a respeito do jejum é que, assim, é vontade de Deus, é bíblica, porque o jejum não é o jejum em si. Na verdade, a gente vai buscar a Deus em oração de forma recolhida, e isso muitas vezes traz o jejum junto. Então, olhando assim que jejum está diretamente ligado com busca a Deus, então é bíblica e é vontade de Deus, é o que eu imagino. Muito bom. Outros irmãos, vamos lá. Pastor, eu com certeza também, com o irmão Edmilson, ensinando o que ele falou embaixo, é sim. E o jejum, a gente, no meu ver, eu já fiz, sim, várias vezes, em causas muito difíceis, que eu acho, nos meus olhos eram muito difíceis. Então, eu tinha que praticar esse jejum
contando a Deus o que eu estava passando, ele sabia, mas eu estava confessando diretamente com a minha boca, e eu falei, Senhor, eu vou jejuar, vou entregar humildemente nas tuas santas mãos, que quando a gente jejua, entrega na mão do Senhor, a gente tem mais certeza do que nunca que ele vai ouvir e vai responder, né? Então, é reconhecimento da grandeza de Deus, da grandeza, o nosso jejum. E tem que ser uma coisa nossa, nós e Deus, mais ninguém. E temos que fazer esse jejum, temos que falar e cumprir. E acreditando no poder e na grandeza de Deus, que ele vai dar a resposta. Muito bom. Então, nós vamos prosseguir aqui, para nós avançarmos aqui. Nós vamos responder esta pergunta com outras perguntas também aqui, olha. Primeira pergunta que nós vamos ver é essa aqui, olha. Por que foi necessário a Jesus jejuar 40 dias no deserto antes de ser tentado por Satanás? Então, essas perguntas nós não vamos precisar responder agora, porque temos algumas perguntas aí, vai tomar muito tempo. Mas é para os irmãos irem refletindo sobre essas práticas de jejum por Jesus e por outros também, aí pelos discípulos de Jesus, depois pela igreja. Nós vamos então percorrer hoje só praticamente o Novo Testamento, também no ensino de Jesus para a igreja diretamente. Então, por que foi necessário, olha, reflitam aqui comigo, por que foi necessário a Jesus jejuar 40 dias no deserto antes de ser tentado por Satanás? Está em Mateus capítulo 4, olha, verso 1 e 2. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o próprio Jesus, sendo homem, sendo Deus, ele foi conduzido pelo Espírito e ali jejuou 40 dias e 40 noites antes de enfrentar a tentação com Satanás e tudo mais. Então, a gente vai percebendo só esse motivo, já seria mais do que suficiente para nós dizermos, olha, é necessário o jejum, eu preciso mesmo, na luta espiritual, na batalha espiritual, orar e jejuar a Deus, porque o meu Jesus, principalmente meu Jesus, jejuou 40 dias e 40 noites. Já deu o exemplo suficiente, né? Mas aí nós vamos prosseguir. Olha, outra pergunta, para a gente refletindo. Por que Jesus, quando foi ensinar o Pai Nosso, fez questão de ensinar sobre o jejum? Por que Jesus, quando foi ensinar o Pai Nosso, fez questão de ensinar sobre o jejum? Os irmãos lembram que Mateus capítulo 6 inicia ali Jesus ensinando os discípulos a orar. Então, os discípulos pedem, olha, nos ensine a orar. E aí Jesus, então, fez a oração do Pai Nosso, trazendo um modelo de oração, ensinando os discípulos a orarem. Então, a gente conhece bem. Aí prossegue ao capítulo 6, a partir do verso 16, dando uma sequência no ensino sobre oração, a oração do Pai Nosso, e ele continua, então, dando a instrução sobre o jejum. Eles não perguntaram nada sobre o jejum. Eles perguntaram, olha, como é que nós devemos orar? Nos ensina a orar. E Jesus, então, segue o ensino de oração, ligando ao ensino sobre jejum. Então, do capítulo 6, a partir do verso 16, nós vemos aqui, olha, quando jejuarem... Só um minutinho, permiti a entrada de mais um irmão ali. Sim, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto,
para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto. Seu pai que vê no secreto o recompensará. Então, ele está aqui ensinando para nós que nós não devemos jejuar para nos mostrar, nos acharmos mais espirituais do que os outros, porque jejuamos, nos sentindo superiores aos outros, mas, pelo contrário, para nós, então, nos humilharmos diante de Deus e não nos orgulharmos desse tipo de prática. Mas, principalmente, ele está aqui, nós já entendemos que Jesus desejava que os seus discípulos jejuassem, né? Porque ao jejuar, ele fala, né? Então, ele não está dizendo, vocês têm que jejuar, ele não está mandando jejuar, mas ele está ali colocando a prática do jejum como algo que ele espera dos discípulos, que eles jejuem, então, também, como ali faziam na prática, mesmo ali, como Jesus jejuou, também esperava que os discípulos estivessem também, quando jejuarem, não se orgulhando, né, ali de se sentirem mais espirituais porque estão jejuando, né? A outra pergunta aqui para nós refletirmos bem aí e irmos trazendo nas nossas mentes as nossas conclusões aí a respeito desses textos que deixam prático, claro, a prática do jejum, né? Porque Jesus disse que aquela espécie de demônios só sai com jejum e oração. Nós conhecemos, né? O episódio está aqui em Mateus 17, 19 e 21. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé de vocês, que vocês têm, é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, aqui nós temos algo muito claro da necessidade do jejum para nós enfrentarmos a batalha espiritual. Nós enfrentamos todos os dias batalhas com demônios em nossas vidas e, às vezes, essa batalha ela é acirrada, em opressões e lutas que temos espirituais muito grandes ali, e principalmente os demônios eles operam através do engano. Então, como é necessário nós estarmos nos detendo na presença de Deus e numa busca profunda e quebrantada na presença de Deus, para nós discernirmos ali o que é verdade, e no poder do Espírito Santo nós vencemos os enganos malignos e também as opressões malignas em nossas vidas, e temos então ali na autoridade do Espírito Santo de Jesus Cristo a avançarmos ali contra qualquer engano do maligno em nossas vidas. Então, nós aprendemos claramente aqui que nós não podemos caminhar na batalha espiritual de uma forma superficial, mas aqui nós vemos que o jejum é um coadjuvante da oração, ele opera junto ali da oração, nos ajudando a aprofundar e fortalecer a nossa fé, porque ele está dizendo aqui, olha, o problema de vocês é que a fé de vocês é muito pequena. E o jejum vai ajudar também no fortalecimento da fé de vocês. Então, nós vamos nos fortalecer também ali através do que Deus tem para nós na prática do jejum. Vamos pedir para os irmãos aí fecharem os microfones para a gente poder estar concentrado aí, não nos
nos dispersarmos. E, irmãos, fazendo um paralelo aqui para os irmãos entenderem a questão da intensidade da oração, nós vemos ali em Filipenses 4:6 que é necessário uma oração mais intensa para nós vencermos também as nossas preocupações. A necessidade de uma oração mais intensa para nós enfrentarmos a ansiedade em nossas vidas. Filipenses 4:6 fala ali que é necessário para a gente vencer a ansiedade, oração e súplica, com ações de graças, mas ele ensina sobre a necessidade da oração e também algo que vai além da oração, que é a súplica, que é uma oração mais intensa. Então, o jejum, ele entra como coadjuvante nesse tempo de súplica, onde há necessidade de um quebrantamento, nós vamos aprender melhor isso, mas daqui a gente já vai percebendo mesmo essa necessidade de maior intensidade aí, de busca na batalha espiritual. Vamos para mais uma pergunta. Os discípulos de Jesus devem jejuar, sendo que os discípulos que estavam com Jesus não jejuavam? É interessante isso, porque Jesus mesmo falou, olha, eles não precisam jejuar. Olha aqui que interessante, olha, Marcos, capítulo 2, os versos 18 a 20, diz assim, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, porque os fariseus jejuavam. Os fariseus jejuavam de segunda-feira e de quinta-feira, 2 vezes por semana. Os judeus jejuavam, né? E os discípulos de João Batista também, eles jejuavam. Aí perguntaram, então, para Jesus, olha, por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado e nesse tempo jejuarão. Então, aqui nós estamos vendo claramente que Jesus está dizendo, olha, enquanto o noivo está, é uma festa. Então, a gente não precisa jejuar enquanto o noivo está presente aqui, né? Então, vocês não precisam jejuar. Então, agora, Jesus, ele foi tirado, e alguns interpretam isso, que Jesus foi tirado na sua morte, mas foi devolvido na sua ressurreição. Mas depois Jesus subiu ao céu de novo. Então, não é só para aquele período da morte de Jesus e ressurreição, mas quando Jesus foi tirado realmente da presença ali dos discípulos, então, nesse tempo, então, jejuarão. Então, esse tempo que nós vivemos da igreja hoje é um tempo que os discípulos devem jejuar, porque nós estamos esperando a volta do noivo. Nós somos a noiva, a igreja de Cristo. Estamos esperando o nosso noivo voltar. Quando o noivo voltar novamente, nós vamos ter as bodas do Cordeiro, nós não vamos precisar jejuar mais. Mas enquanto o noivo não está, não voltou fisicamente, então nós somos orientados por Jesus a nós jejuarmos mesmo, né? Então, essa é a explicação, porque falaram, nem os discípulos de Jesus jejuavam, eles depois que Jesus subiu aos céus, nós vamos ver exemplos dos discípulos jejuando, sim, e durante a igreja, em Atos, vamos ver os discípulos jejuando. Então, nós percebemos aí que Jesus está nos orientando a jejuarmos, sim, nos nossos dias. Outra pergunta aqui, olha. Por que a igreja de Antioquia orou e jejuou antes de enviar Paulo e Barnabé? Então, aqui nós já vamos entrando para Atos, olha aqui. E nós já estamos entrando para Atos dos Apóstolos, e nós vemos ali que eles precisavam decidir quem eles iam enviar. Então, nesse momento crucial para discernir a orientação de Deus, então a igreja de Antioquia
orou e jejuou, pedindo a direção de Deus. Então, a igreja formada, instituída ali por Paulo e por ali em Antioquia, instituída, e teve ali Jesus já, que tinha subido aos céus. Então, agora, a igreja ora enviando Paulo e Barnabé na Antioquia, foi instituída por Paulo, em Antioquia. Eles enviaram, então, Paulo e Barnabé para estarem pregando o evangelho. E diz Atos, capítulo 13, o verso 3, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, eles impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e enviaram na viagem missionária, debaixo da direção de Deus, mas para essa decisão, eles precisaram buscar a direção de Deus e fizeram em jejum e oração. Também nós temos outro exemplo em Atos, que agora é Paulo e Barnabé, que na sua mentalidade de discípulos de Jesus, que imitam, né, aquilo que é a direção de Deus para a vida, eles fazem também a mesma coisa, olha. Porque Paulo e Barnabé jejuavam e oravam quando ordenavam presbíteros para as igrejas que eles fundavam. Então, olha, Paulo e Barnabé, Atos 14, 23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Então, os presbíteros eram mesmo que pastores ali daquelas igrejas. Então, eles eram ali ordenados, eles eram encomendados para aquelas igrejas. E Paulo e Barnabé eles estavam em jejum e oração e jejum, ali encomendando aqueles obreiros, aqueles pastores ali para aquelas igrejas que eles estavam fundando. Então, essa tomada de decisão importantíssima ali para aquelas igrejas, eles estavam tomando na dependência de Deus e em jejum ali diante de Deus. Paulo também, quando relata suas privações por causa do Evangelho, em 2 Coríntios 11, 27, ele cita que ficou em jejum muitas vezes, né? E isso não significa fome, porque ele também cita no texto que ele passou fome. Então, não significa que nessas privações eu passei fome. Então, ele passou por jejum nessas privações também. Então, o que ele diz ali em 2 Coríntios 11, 27, diz assim: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejuns, suportei frio e nudez. Então, os irmãos percebem aí que ele não está falando que eu passei fome. Ele fala, passei fome e sede. Ele falou isso. Aí ele está dizendo, olha, e muitas vezes fiquei em jejum. Então, essas muitas vezes em jejum, ele precisou fazer jejum, e com certeza isso foi acompanhado de oração, por causa das circunstâncias e necessidades que ele precisou ali estar buscando a direção de Deus ali no seu ministério. Então, nós concluímos, então, da primeira resposta à primeira pergunta, que a prática de jejum nos nossos dias é bíblica e é a vontade de Deus. Então, a resposta é sim. E diante do que o nosso mestre nos orientou e praticou, e a prática dos discípulos também, de Jesus, nós estamos vendo aí na igreja. Então, a questão de jejum ser bíblico é muito clara na palavra de Deus, nós estamos vendo isso, não temos dúvida que a prática do jejum é para os nossos dias. Tem pessoas que falam que a prática do jejum é uma prática judaica, que não é para a igreja, não é para os nossos dias, mas nós estamos vendo nesses textos de forma clara que a prática do jejum, sim, é para os nossos dias também, não é mesmo? Então, vamos agora entrar um pouco na prática mesmo do jejum, né?
E eu queria abrir essa pergunta agora para os irmãos, tá bom? Ó, como devemos, então, praticar o jejum de forma bíblica, de acordo com a vontade de Deus? Eu queria ouvir um pouquinho os irmãos agora. Como é que nós devemos, então, praticar o jejum de forma bíblica e de acordo com a vontade de Deus? Vamos lá. Um de cada vez, como diz o outro, né? Pastor, como eu falei para o senhor, quando a gente está numa situação que a gente percebe que é muito difícil, é impossível aos nossos olhos humanos, a gente tem que se quebrantar com o coração puro, né? Reconhecendo o poder de Deus, que Ele é um Deus supremo, é o Deus do impossível. Então, a gente vai reconhecer que Ele é soberano. Então, a gente tem que ser de humildade de coração, um coração humilde e acreditando que vamos jejuar, entregando o nosso problema no altar de Deus, reconhecendo que Ele é o Deus do impossível, né? E só, como eu falei no começo, nós e Ele. Não precisa falar com ninguém, comentar com ninguém. E eu já vi pessoas falando que jejuava e falava, não vou tomar um café, não vou beber porque eu estou jejuando. Então, ali, no meu entender, na época, tinha quebrado o encanto. Porque se é uma coisa de você e Deus, um momento que você vai entregar no altar do Senhor, uma situação difícil nos nossos olhos, quase impossível, que você está ali se quebrantando, ajoelhadas, reconhecendo a soberania de Deus, é você e Ele. Não precisa falar com ninguém. E eu já vi muitos irmãos, né, falando que jejuou e contando que jejuou. Eu não vou beber água, não vou tomar café agora porque eu jejuei até tal hora. Então, eu achava aquilo muito estranho. Né? Não falava nada, mas eu achava muito estranho, porque, no meu ver, um particular nosso com Deus. Isso, muito bom. O jejum não é para aplauso dos homens, né? O jejum, ele é para o reconhecimento de Deus, da presença de Deus. E nós reconhecemos ao Senhor. Vamos lá. Como é que nós podemos, então, praticar o jejum de uma forma bíblica, de acordo com a vontade de Deus? Queria ouvir mais um pouquinho os irmãos. Dá a volta, senão solta o fio da minha volta. Tiago, pastor. Oi. Fala. Aí os outros fecham o microfone para a gente não ter barulho. Por favor, fecha os microfones aí. Sim, pode falar, Josué. Então, pastor, eu ouvi a frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim, que o jejum é se abster de algo bom, de algo bom para algo muito melhor. Uhum. Então, eu achei interessante essa frase aí que ele falou, e que jejum nada mais é do que fome de Deus. Fome de Deus. Sim. Então, ele discorre algumas coisas acerca do jejum bíblico, né? E, assim, achei interessante a questão o pastor colocou aí várias passagens bíblicas, né? A prática do jejum, o que antecede, né, a esse ato. Então, assim, uma busca intensa de Deus. E quando a gente faz mesmo esse propósito, né, de jejuar, e a gente sabe que jejum sem oração, né, não tem valor. A gente sabe que a gente deve orar e um propósito, né, firmado a pessoa e Deus. Eu penso assim, o pastor nunca deve proclamar um jejum para todos fazerem. Isso aí é algo individual. E cada um tem sua experiência, né? Cada um sabe a intenção do que está fazendo aquilo, para que está fazendo aquilo, né? E para que não seja como esses, né? Práticas religiosas, um ritual,
ou algo assim para promoção, para dizer que é mais consagrado. E a gente sabe que o próprio Senhor Jesus mesmo, né? Ele mostrou que não é por aí. Ele mesmo disse a Satanás: nem só de pão viverá o homem. Porque Satanás sabia que ele tinha jejuado e estava com fome. Então, e muitas vezes a pessoa se pega, às vezes, assim, né? Faz o jejum, depois vai morre de fome. Então, assim, a gente ir para a prática do jejum, tem que ter esse propósito mesmo de ter fome de Deus. Muito bom. Muito bom. Deixa eu dar só uma pequena orientação aqui. Como nós vemos ali a igreja de Antioquia orando a igreja, né? De fato, aquele jejum foi um jejum em conjunto. A igreja estava orando, não era só uma pessoa ou duas ali por iniciativa própria, mas a igreja toda de Antioquia estava orando para enviar ali Paulo e Barnabé. Também nós vemos diversos outros exemplos de reis no povo de Deus convocando o povo para jejum e oração. Então, não há nenhum problema de, por exemplo, nós trazemos para a igreja, olha, nós vamos estar fazendo um jejum e convidando a igreja para estar fazendo esse jejum, quem gostaria de fazer, quem quiser fazer, né, o jejum. Então, não há dificuldade com isso, só não pode ser algo imposto, né, como algumas igrejas fazem, olha, todos devem estar em jejum, fazer o jejum, porque isso é algo que deve partir de cada um, com toda a liberdade de querer fazer essa prática para intensificar mais a sua busca e o momento de fé e tudo mais que nós vamos ver mais agora também. Então, não há dificuldade para a gente ter este chamar, né, esta convocação. Vamos estar em jejum. Quem quer fazer jejum faz, quem não quiser não faz. Então, é cada um com a liberdade, como Jesus mesmo, nós não vemos ali no Novo Testamento um imperativo nem de Jesus, nem dos discípulos mandando fazer, né? Dando uma ordem para fazer, um mandamento para fazer jejum. Isso nós não vemos no Novo Testamento, mas nós vemos mesmo ali a prática do jejum exemplificada por eles e incentivada por eles também, né? Então, assim é que nós também vamos fazer também. Trazer o exemplo e também um incentivo para quem desejar estar participando, vivenciando essa experiência espiritual que Deus realmente tem nos ensinado na sua palavra. Então, vamos prosseguir aqui. Como devemos, então, praticar o jejum de forma bíblica e de acordo com a vontade de Deus? Vamos lá. O jejum, irmãos, é para oração. O jejum, se você falar, bom, eu vou separar uma manhã de oração. Então, nessa manhã de oração e jejum, né, vou separar essa manhã de jejum e oração. Então, o jejum, ele é para oração. Não é para você, eu vou separar essa manhã de jejum e oração e vou trabalhar. Vou para o meu serviço e eu fico em espírito de oração e trabalhando. Então, não vai adiantar nada. O jejum é para você separar, exclusivamente se concentrar na busca de Deus, de você lá estar buscando a Deus em oração, em meus louvores, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ouvindo mensagens, e principalmente abrindo, escancarando seu coração, quebrantando seu coração na presença de Deus, e aí então o jejum então vai ser o coadjuvante que vai ajudar em muito você nesta prática. Então o jejum é para oração, tá bem? Não é para nenhum outro tipo de atividade. Então você fala, vou jejuar, então você separa, vou jejuar uma manhã, até meio-dia, por exemplo.
Então, naquele período, é só busca a Deus mesmo, não não caia em tentação de ficar fazendo outra coisa que vai te distrair, né? Ok. Olha, quanto vale o seu jejum para Deus? Queria lançar essa pergunta para os irmãos. Quanto é que vale o seu jejum para Deus? O que os irmãos acham? Quanto vale o seu jejum para Deus? Vamos lá. Pastor, eu penso que, como o pastor explicou, né? Na medida em que jejum está diretamente ligado com buscar a Deus, eu lembro daquele verso: a gente se achega a Deus e Deus se chega mais ainda a nós. Então, acho que esse é o valor, né? A gente se achega a Deus e Deus se achega mais ainda a nós, né? Ele é galardoador daqueles que o buscam, é o que eu imagino. Ok, mais? Vamos lá. É reconhecer, Deus se alegra, porque ele vê que a gente reconhece a soberania dele, né? É o valor do amor. Aqui eu vejo que a gente está reconhecendo a soberania dele, né? Quando a gente faz esse jejum, colocando nesse problema, que tem que ter um propósito, tem que ter uma situação. Então, quando você coloca ali, para Deus, ele se alegra, porque a gente está reconhecendo a soberania do eu sou, né? Ok, mais alguém? Vamos lá. Quanto vale o seu jejum para Deus? Pastor, Diga. eu vou pegar um gancho aí do que a irmã Dulce falou, que o texto bíblico diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, muitos ali, qual o senhor citou aí alguns textos, vê que muitos jejuaram, mostrando dependência de Deus. E eu acho que quando o senhor faz isso aí, fica na dependência de Deus, ali em oração, em jejum e oração, aí o senhor demonstra para Deus que o senhor quer se fortalecer nele, quer depender somente dele. Aí ele se alegra e a gente se fortalece, porque a alegria dele é a nossa força. Sim, isso mesmo. Muito bom. Irmãos, o jejum para Deus ele não vale nada. Para Deus, o jejum não vale nada. O jejum, ele vale para nós. Deus, ele trouxe o jejum para o quebrantamento nosso, principalmente a parte física e psicológica do quebrantamento nosso ali para algo espiritual. Então, para nós, tem um grande valor, tem uma grande a operação em nós que somos corpo, alma e espírito. Então, nós não somos só espírito, nós somos o corpo, somos a alma, envolvem os nossos sentimentos e também somos espírito. Então, ali, quando nós estamos buscando a Deus, não estamos sendo só espirituais. Nós vamos ali física, psicologicamente e também espiritualmente ali na presença de Deus. Então, quando nós praticamos o jejum, nós vamos nos abster de alimento, não estamos fazendo a digestão, o nosso sistema digestivo ele está em repouso. E quando nós nos alimentamos, ali acontece uma modorra. A modorra, ela é uma sonolência que nós temos provocada pelo próprio processo de digestão dos alimentos no nosso organismo, no sistema digestivo. Então, ali quando o organismo está ali já trabalhando, com aquilo dá essa certa sonolência e há uma certa distração ali no momento que nós estamos buscando a Deus, mas quando você está em jejum, o seu organismo, o seu físico, ele fica alerta.
E ele está alerta porque ele está necessitado. E necessitado e alerta, ele mexe com você a sua dependência, te coloca fisicamente também e psicologicamente numa dependência. E aquilo, quando você experimenta isso, você entende melhor como você se sente buscando a Deus em oração, em jejum. A gente consegue se concentrar mais, com mais diligência. Ali, nossa mente fica mais aguçada. E isso ajuda a gente a se concentrar mais em Deus e na oração. Por isso que nós precisamos ter essa consciência de que a nossa fé ela vai ser fortalecida por Jesus e pela palavra de Deus. Agora, o que nós precisamos é nós nos concentrarmos melhor em Jesus e na palavra de Deus. E eu não sei se isso acontece com os irmãos, para mim acontece com muita frequência. Eu estou ali em oração e eu começo, meu pensamento começa a ir longe. De repente eu me distraio de Jesus e começo a pensar nas coisas só, a conversar comigo mesmo. E isso é muito ruim, porque a gente acaba perdendo tempo, né? Agora, quando você consegue se concentrar mais em Jesus e mais ali focado em Jesus, além de você ser ainda mais fortalecido em fé, aquilo vai ajudando você a se fortalecer espiritualmente. Portanto, o jejum, ele só vai ter efeito se você buscar a Deus. Então, se você fizer qualquer atividade ali, em qualquer outra, você vai se distrair. Então, a grande questão aí é foco, é concentração e também quebrantamento. Nós vamos continuar esse estudo domingo, na mensagem de domingo à noite, e nós vamos entrar mais nessa questão de quebrantamento. E vamos ter alguns textos que vão nos mostrar que o jejum, ele é coadjuvante em afligir a alma, em quebrantar a alma na presença de Deus. Então, é fundamental que nós estejamos ali entendendo que esse tempo sem se alimentar vai ser um tempo muito bom para a oração. Se você não orar nesse tempo, o que vai ficar? Vai ficar fome só. E fome, sabe? Fome, sabe aquele ditado, né? Que cara feia é fome? Não é mesmo? Cara feia é fome. Você vai ficar... por exemplo, se eu fico com fome, eu fico irritadíssimo. Começo a ficar irritado. Então, se você não utilizar o jejum para oração, você vai acabar dando mais abertura ainda para a tua carne. Você vai começar a ficar irritado aí de fome, né? Então, é muito importante você ter isso em mente. Olha, jejum é para oração, para eu buscar a Deus, para me concentrar em Jesus, na palavra de Deus e me fortalecer nele mesmo, na sua palavra e adorar ao meu Senhor. Ok? Então, isso já nos dá a direção aqui para a última pergunta de hoje, que nós vamos estar adentrando aqui. A última pergunta de hoje. Era um pouquinho aqui, deixa eu dar permissão, tem mais uma pessoa entrando aqui. Vamos lá. Vamos lá aqui. Tá bom. Olha, qual é a atitude que devemos ter quando nós jejuamos? Então, qual que é a atitude que nós devemos ter quando nós jejuamos? Pensa aqui comigo. Às vezes você está ali jejuando, eu vou jejuar porque é bíblico, eu vou jejuar
porque é a vontade de Deus, e você então decidiu jejuar. Mas o que precisa estar no seu coração? Qual que é o propósito bíblico do jejum mesmo? Então, isso casa com o que o Josué disse para nós agora há pouco. O propósito fundamental do jejum, a atitude principal, a intenção nossa principal quando a gente estiver em jejum, é fome de Deus mesmo. O jejum, então, ele existe para você crescer e para você expressar fome por Deus, fome da vontade de Deus, fome da direção de Deus. Então, quando você está em jejum, você quer mais de Deus na sua vida. Você não quer viver numa vida rasa espiritualmente. Você quer uma vida profunda. Você quer mais da presença de Deus, você quer mais de Deus. Então, nós vamos ver, por exemplo, domingo, agora que se a gente vai jejuar e alimentando o pecado em nossas vidas. Então, eu vou separar uma semana, uma manhã de jejum e oração. Mas aí você vai separar a manhã de jejum e oração e vai brigar com a mulher de manhã e à tarde vai brigar com a mulher. Vai separar a manhã de jejum e oração, mas está alimentando lá a amargura contra o marido, ódio contra o marido, a raiva da vizinha, e passa uma manhã de jejum e oração, mas quer viver paquerando as mulheres na rua, cobiçando outras pessoas. Então, isso é um total contrassenso. Então, o principal, irmãos, é mais de Deus. E se você vai separar uma manhã de jejum, que seja uma manhã para santificação, para consagração, para confissão de pecado, para se quebrar diante de Deus, falar: Deus, me livra dessa tentação, me livra desse pecado, me livra dessa prisão, onde você vai se derramar na presença de Deus, vai clamar misericórdia, falar: Deus, me socorre, e ali se dá diante de Deus aquela manhã inteira, chorando diante de Deus, clamando a Deus a vitória sobre aquele pecado na sua vida. Aí sim, esse jejum, sim, vai ser assim, aquilo que de fato Deus deseja que seja feito, e não aquele jejum onde você está ali orando, jejuando, mas com o coração: não quero mais de Deus, aqui no raso tá bom, entende? Aí eu vou um pouquinho aqui para cá para o pecado, um pouquinho para lá para Deus, e tá tudo certo. Não tá nada certo. Então, o jejum, irmãos, é algo extraordinário, coadjuvante da oração, que nos ajuda a nós santificarmos mais as nossas vidas. Porque se você vai, por exemplo, eu não sei há quanto tempo, eu não sei se você faz isso de uma forma comum, há quanto tempo você não separa uma manhã de oração? Há quanto tempo que você não separa uma manhã de oração? Pastor, não oro nem 15 minutos, quanto mais uma manhã. O que eu vou ter para falar em uma manhã para Deus tem muita coisa. Muita coisa. Então, quando você decide fazer um jejum de uma manhã, isso já te ajuda, é uma disciplina que vai te ajudar, de fato, a você não fazer mais nada a não ser buscar a Deus. Então, uma manhã você buscando a Deus. Imagina isso, irmão. Imagina isso, irmã. Você passar uma manhã buscando a Deus, sem fazer mais nada. Trancadinho lá no seu quarto, ou lá num lugar que você consiga aí ficar sossegado. A bênção de você passar uma manhã buscando a Deus. Imagina isso, a diferença que vai fazer na sua vida. E se você decide fazer um jejum,
Isso já será um impulso para você, já será uma disciplina para que você passe uma manhã buscando a Deus. Você vê como isso é precioso? Então, além de você, de te ajudar nessa disciplina, o jejum, ele é para você ter mais de Deus. A necessidade desse coração quebrantado, derramado de fato diante do Senhor. No domingo, nós vamos continuar este estudo de uma forma mais dentro dessa questão da atitude mesmo que nós precisamos ter para jejuar e completarmos o ensino sobre jejum. Mas fica aqui já o que nós aprendemos e nós precisamos tomar uma decisão diante do que aprendemos. Sempre, quando nós ouvimos a palavra de Deus, precisamos nos posicionar do que Deus deseja para com as nossas vidas diante da palavra de Deus. Isso é fundamental. Então, nós vamos orar agora a Deus, e dentro daquilo que você já aprendeu, nós vamos continuar estudando, vamos continuar meditando nisso na semana, pensando, porque domingo nós estaremos completando esse ensino, e depois da mensagem nós vamos estar chamando a igreja para nós estarmos fazendo um jejum de uma manhã dentro daquela semana que vem. Então, cada um vai poder escolher um dia da semana que quiser e ter essa experiência de ter um jejum até meio-dia. Nós vamos sugerir para quem quiser, e você fará o jejum se quiser ou não. Você escolherá o dia que você quiser, e nós sugerimos o período da manhã. Se você não está muito acostumado a fazer jejum, é bom que você não passe muito desse período, porque você não está acostumado. Mas até meio-dia, talvez isso creio que permite. Algumas pessoas, por questão de saúde, não podem ficar até meio-dia sem comer, não tem problema, fique até o períodozinho que você possa, dentro do que é a necessidade da sua saúde ali, mas o jejum sempre tem essa coisa de voluntariedade, de sede, fome de Deus, querer algo mais profundo de Deus mesmo, trabalhando o físico, o psicológico e o espiritual juntos ali, como um coadjuvante muito útil, acompanhando as nossas orações, como nós vemos aí na orientação da palavra de Deus até aqui, e paz, vamos aí completar no próximo domingo. Vamos orar então, irmãos, e decidimos então o que precisamos tomar de decisão diante de Deus, e que Ele nos ajude a nós caminharmos e aprendemos a desfrutar desta prática mesmo do jejum nas nossas vidas, né? Como Jesus, o jejum, ele precisa ser experimentado, né? Então, a gente só percebe como é precioso Jesus quando a gente experimenta. O jejum também é assim, quando a gente experimenta o jejum, a gente percebe como é precioso mesmo a gente praticar o jejum nas nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus e pedir para que Ele nos ajude, então, a praticarmos jejum de acordo com a vontade do nosso Pai. Querido Deus, estamos, Senhor, na Tua presença, vendo a Tua palavra, Jesus, praticando jejum, os discípulos também, a Tua igreja, Senhor, e vamos ver também, ó Pai, um pouco mais o domingo, os profetas, os reis, praticando jejum, Senhor, e o que deve estar aqui no nosso coração, Pai, quanto ao Senhor. Então, Pai, nós queremos, sim, muito mais de Ti, Senhor. E nos ensina, Senhor, a cada um de nós, a desfrutarmos, Senhor, da preciosidade que é a prática do jejum em nossas orações, em nossa busca ao Senhor. Pai, que o Senhor nos ensine, que nós experimentemos e venhamos, ó Deus, a saber
ver, Pai, como isso é precioso e vai nos ajudar, Pai, a nos fortalecermos mais, ó Pai, em nossa fé, em nosso tempo de busca, vai nos ajudar na disciplina também, Senhor, desta busca, e tudo isso, Pai, vai redundar para a Tua glória. Tudo isso vai redundar para que o Senhor seja exaltado, Pai, acima de tudo. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.